Meus irmãos, então, nessa noite nós vamos continuar a nossa exposição do texto de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, agora estamos no capítulo de número 13, versículo 11. Nós vimos nos capítulos anteriores a ideia da regra, da lei do amor ao próximo, assim como o Senhor Jesus disse, e assim como a lei toda do nosso Senhor Deus fala, que é o resumo da lei, que amarás ao próximo como a ti mesmo, amarás a Deus por todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O foco de Paulo, então, nos versículos anteriores, você que está acompanhando a nossa epístola, não vou voltar a toda a introdução, se você quiser, você recapitula um pouquinho mais aí atrás, para você pegar um pouquinho a introdução do texto, que vai falar um pouco do foco do apóstolo Paulo, o foco do tema dele principal, que é falar sobre a justificação pela graça, mediante a fé, à luz de possíveis perguntas dos judeus. Esse é o tema principal dele, ele vai discorrer em toda a sua carta sobre isso, todo o seu livro sobre isso. A partir desse versículo, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que as pessoas devem entregar a sua vida a Cristo. Então, veja que o que está norteando aqui essa carta, nesse momento, esse capítulo 12, parece que é algo que é bem aplicativo. Paulo, como um bom pastor, aplica de maneira muito clara, direta, àqueles leitores. Ele vai aplicar tanto gentios que estavam lá morando, como também a judeus que estavam ali morando, naquela região de Roma. A carta que ele escreve a Roma, ele não conhece os romanos, mas ele está ali já apresentando o evangelho da graça e as implicações desse evangelho. Então, você é salvo pela graça, justificado pela graça, e agora, como é que você deve viver? A partir do capítulo 12, Paulo, então, diz que se Cristo morreu por nós precisamos agora viver por ele. Ele se entrega a sua vida por nós, ou seja, morre na cruz, entrega. Agora nós vamos entregar nossa vida, vamos morrer de maneira literal, mas vamos morrer para o mundo, morrer para aquilo que estamos sujeitos, que era o pecado. Desde o capítulo 6, ele fala, como veremos o pecado se nós já morremos para ele? Então, não podemos viver e continuar vivendo em pecado, porque nós já morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo. Então, essa é a tônica do capítulo 12 em diante. Então, ele vai falar sobre liderança, vai falar sobre as autoridades também fora da igreja, vai falar do amor agora aos irmãos, ao próximo. Nesse versículo 11 agora, Paulo continua nessa ideia sobre como essas pessoas agora devem viver após terem sido convertidas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses versículos bem diretos, e espero que os irmãos acompanhem e retirem todo o proveito para a alma de vocês neste momento. No versículo 11, o apóstolo Paulo então diz, e digo isto a vós outros, capítulo 13, versículo 11, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Perceba aqui o que Paulo está querendo dizer. Será que Paulo agora vai retornar em uma ideia de que eles não estavam salvos? Não, claro que não, né? O que Paulo está querendo mostrar? Ele está querendo nos mostrar aqui, parece que a ideia de Paulo é que você se conhece o tempo, está chegando a hora, então, que a salvação está mais próxima, ou seja, a volta de Cristo, a parousia, aquela ideia de escatom, a escatologia, né? O final, o escatom de Deus. Deus agora, ele está dizendo que Cristo foi, mas Cristo vai voltar. Para os apóstolos, eles estavam sempre esperando a iminência, quando Cristo voltaria. Estavam o tempo todo falando que Cristo vai voltar logo. Então, eles estão dizendo que vocês que conheceis o tempo, a ideia aqui da temporalidade, do tempo versus o não tempo. Aqui, aquela ideia de já e ainda não. Vocês já conhecem agora o tempo, então vocês agora que conhecem o tempo, que já se converteram, já conhecem a Cristo, já é hora de vos despertar do sono. Então, Paulo está usando uma mesma expressão que também ele utiliza em Efésios. Só que em Efésios ele fala, desperta, ó tu que dormes. Ele está falando para pessoas ali que parecem mais propriamente pessoas que não são cristãs. Então, Paulo, quando chega a dizer, ó, desperta tu que dormes, né? Ele parece não falar muito para a igreja, né? Ele está falando ali de dois grupos ali. Então, quando ele vai falar, desperta tu que dormes, parece que o texto está falando diferente. Aqui o Paulo está falando de uma questão relacionada a crentes, vocês que já sabem o tempo, já sabem o momento, já estão dentro da salvação. O que vocês precisam fazer?
vocês precisam despertar desse sono. Veja aqui em Efésios, veja só que em Efésios, vou ler para vocês, só para vocês entenderem. Em Efésios, capítulo 5, versículo 11, versículo 12, ele diz assim: porque o que eles fazem em oculto é só referir a vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então parece muito mais uma ideia de que eles deveriam comparar a vida deles e não andar com aquelas pessoas que estão dormindo ainda. Pelo contrário, vocês têm que andar prudentemente, não como nécios, e sim como sábios. Examine o tempo, porque os dias são maus. Isso está em Efésios. Mas já em Romanos, capítulo 13, versículo 11, ele está usando essa mesma estrutura verbal, essa mesma figura de linguagem, está usando aqui, para aquelas pessoas começarem a viver de maneira agora desperta, desperte agora. Então, despertar e sono, olha só que ele vai trabalhar já o jogo de palavras. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, veja, a ideia dele é que está muito mais próximo de Cristo voltar. Então, como é que você tem que viver enquanto Cristo não volta? Ele vai mostrar. Primeiro, acorde do sono, desperte. Tem que despertar, porque Cristo vai voltar, ele está voltando logo. Ele já veio, já ressuscitou, já voltou ao Pai, então ele está falando, assim, tem que pensar logo, despertar logo e viver de maneira correta diante de Deus. Depois ele vai dizer: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. E agora ele vai usar uma ideia de armamento, de soldado, assim como a gente leu em Timóteo, dizendo que nós somos soldados para uma batalha. Então ele vai dizer, como é que nós temos, como soldados, nós temos que pegar as armas de Cristo. Lá em Efésios capítulo 6, ele também usa essa ideia, dizendo que as nossas armas não são armas espirituais, o capacete, né, o calçado da justiça, a ideia da pregação do evangelho, então, o escudo, a fé, todos os pedaços, as partes da armadura, e ele diz para a gente se revestir da armadura lá em Efésios capítulo 6. Ele vai mostrar um pouco aqui também, a partir do capítulo 6, ele diz para a gente vestir. Quanto mais seres fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principais e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestimos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, né, o evangelho da paz a pregar, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. E ele continua. Veja, meus irmãos, que essa linguagem de arma, de guerra, é uma linguagem bastante utilizada pelo apóstolo Paulo. E por que essa é uma linguagem bélica? É interessante que Brent Osborne, né, ele vai falar o seguinte, um comentarista, ele diz que não temos tempo nem espaço para a preguiça e para soldados ineficazes e para desertores na guerra de Deus, ou no exército de Deus. No exército de Deus. Então, deixa eu repetir para você. Ele diz assim, nós não temos nem espaço de tempo para preguiça, para soldados ineficazes ou para desertores do exército de Deus. Então, não temos espaço para isso. Então, ele vai nos mostrar que é uma guerra, é uma batalha. Essa batalha é uma batalha espiritual. Essa batalha espiritual não tem a ver com as batalhas que a gente às vezes ouve de alguns irmãos que estão de outras linhas,
que falam dessa batalha, de que você vai ter, você faz parte dessa batalha no sentido que você tem poder para isso. Não, não é isso. Nosso poder está em Cristo, na palavra e na armadura que Deus nos deu, que é a fé, que é a justiça, que é a pregação do evangelho, que é se munir da palavra de Deus, se encher do Espírito. Isso já está nas Escrituras, dizendo quais são as nossas armas. O apóstolo Paulo, em Coríntios, diz que nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo para desfazer todo tipo de sordidez, no sentido de toda malícia, toda astúcia da linguagem, toda sedução que as pessoas têm contra nós e que Satanás tem. Então, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo. Então, aqui ele está dizendo que, primeiro, você tem que o quê? Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Você que conhece o tempo, você tem que acordar. Por quê? Porque a volta de Cristo está chegando, a parousia, porque a nossa salvação está mais perto do que quando antes. Segunda coisa que você tem que fazer, você tem que se revestir. Ele diz, deixemos, pois, as obras... vai alta noite e vem chegando, e deixemos, pois... perdão, irmãos. Versículo 11, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio, vai alta noite e vem chegando dia, deixemos, pois, as obras das trevas, eles estamos das armas da luz. Então, a primeira coisa que tem que fazer, a segunda coisa, ele vai primeiro se despir, vai alta noite, vem chegando o dia, então veja, sono, acordar, noite e dia. Eu vou usar a ordem dele agora, eu inverti, mas vou usar a ordem dele agora. O tempo está chegando, Jesus está voltando, então agora acorde para você estar acordado. Um soldado não pode dormir, não pode estar dormindo em qualquer momento. Veja que interessante, quando os discípulos estavam com Jesus, e Jesus, então, está orando, e eles dormiram, e Jesus disse, vocês não podem vigiar. A ideia é que você tem que estar vigilante, né? Vigilante o tempo todo, porque estamos numa guerra que é espiritual, não é uma guerra carnal. E ele, então, diz, vai à alta noite, e chegando o dia. Então, veja, você estava dormindo, você tem que acordar. Foi alta noite, já chegou o dia, então tem que estar acordado de novo. Deixemos, pois, as obras das trevas. Então, agora, o que você tem que fazer? Deixar as obras, ou então não utilizar as obras das trevas. Você deixa as obras das trevas, aquilo que você fazia antes, que é trevas e noite e sono. Você deixa aquilo que estava nas trevas, aquilo que estava na noite, aquilo que estava no sono. O que você vai fazer agora? Você vai se revestir das armas da luz. Trevas, luz. Veja as oposições que são muito comuns dentro dos evangelhos e do Antigo Testamento. Lembrando que Paulo é um judeu. Apesar de escrever em grego, toda a estrutura do pensamento paulino, ele tem uma estrutura judaica cristã. Então não tem como você pegar Paulo e não entender quando ele trabalha com esse dualismo bíblico. Não é um dualismo platônico, é um dualismo bíblico, essa dualidade, essas duas coisas, ele vai trabalhar muito. João também trabalha com isso. João diz que a gente tem que andar em pleno dia, e a ideia de dia de João é quando Cristo estava ali presente, andando em dia. Cristo é dia, Cristo é a luz, e a luz veio ao mundo, o mundo estava vivendo em trevas, e agora chegou a luz, que é Jesus, comparando a Gênesis. Então veja que essa linguagem é uma linguagem dos evangelhos, luz, trevas, quem anda na luz, quem anda em dia, aqueles que estão em Cristo. Aqueles que andam na noite ainda não foram despertados do sono, ainda estão em trevas, ainda praticam as obras erradas e equivocadas. Então, obras que são obras, vamos dizer assim, da noite, das trevas, essa é a ideia. Veja que então ele vai dizer, pega essa arma, lute com essa arma, as armas da luz. E ele continua, olha, andemos dignamente, como em pleno dia. Olha a mesma coisa, dia, noite. Andamos dignamente, de maneira decente. Aqui ele está falando agora de decência. E alguns aqui vão comparar com outra linguagem que ele vai usar agora. Aqui, ó. Como em pleno dia, não em orgias. E aqui ele vai falar de coisas muito comuns dentro do paganismo. Então vamos lá ver agora. Em orgias e bebedices. É bebedeira. A ideia da bebida e da orgia, no sentido de pecados sexuais. Não impudicícias. Também a mesma coisa. Aquela ideia daquela pessoa que está em uma relação sexual ilícita, segundo as Escrituras, ou seja, aquele que está adulterando ou está vivendo de uma forma ilícita com as Escrituras, ou vivendo de maneira de orgia, e dissoluções, divisões e contendas, não em contendas e ciúmes, tudo
a ideia de divisão. Por que ele está falando para a gente não fazer isso? Porque aconteceu o seguinte naquela época, existia o culto a Baco. Baco era o deus do vinho. Você tem Dionísio e Baco, né? Para o romano você vai ter mais a ideia de Baco, né? Você tem Dionísio também, né? Então, os gregos e romanos, eles usavam esses dois nomes, principalmente os romanos usavam a ideia de Baco. O que é Baco? Baco era o deus do vinho. O que as pessoas faziam? Então, as pessoas iam para a noite, nas tabernas, em alguns lugares que tinham naquele momento lá, né? Nas festas que eles faziam, e eles iam bebendo, e ficava tarde, muito tarde, muito escuro, e à noite o quê? Tudo está turvo, tudo está escuro, então eles fazem coisas, aquilo que o apóstolo Paulo disse que o que eles fazem oculto, só mencionar já é algo errado, porque eles fazem oculto, eles fazem na noite, na calada da noite. Então aqui a ideia de noite simbolizando o que eles faziam, saíam, se embriagavam, entravam em orgias, em pecados sexuais, e não andavam então de dia, dignamente, honradamente, mantendo o dia, eles andavam em pecado, essa é a ideia. Então, aqui a comparação é o que acontecia no culto a Baco. Eles já tinham essa experiência, já tinham visto essas questões, eles tinham, alguns deles, quem sabe, já saíram desses cultos, e agora se converteram, eram gentios que se converteram, e outros estavam ali vivendo e vendo essas coisas. E o apóstolo Paulo então está dizendo para que, olha, você que está chegando agora, você já sabe o tempo, você já se converteu, agora já é hora de despertar do sono. A salvação está perto de você, mais perto agora do que antes. Cristo veio, você esperar tanto tempo, pense nesse antes. Que antes é esse? Se você pensar antes no sentido dos judeus, é muito tempo. Antes no sentido dos judeus, quanto tempo os judeus esperaram? Quanto tempo os judeus ficaram aguardando. Então, e quando veio, ainda nem todos se converteram, uma parte não se converteu, uma boa parte, da liderança, inclusive. Então, veja que é muito tempo, então está mais perto do que antes, muito mais perto do que antes. Então, ele vai dizer, olha, então vocês pensem direitinho, acordem desse sono, porque já chegou o dia, deixem as obras que vocês faziam, vocês antigamente pecavam, deixem de pecar, e se revista das armas da luz, porque a luz, quando chega nas trevas, não há lugar onde as trevas possam se esconder. Onde vem, bate a luz, as trevas, elas somem. Então, a luz é a arma. E aí, então, ele vai mandar andar em pleno dia, e aí ele vai comparar com isso. É interessante, meus irmãos, que esse versículo, principalmente, é um dos versículos que levaram, por exemplo, Agostinho de Hipona a se converter. É curioso. Você já leu as Confissões de Agostinho, que é considerado para a Igreja Romana como um santo. Para nós, ele é um dos pais da Igreja, né? O Agostinho, é o monge Agostinho. Ele tem um testemunho dele bastante emblemático, que ele fala desse texto. Eu vou ler para vocês aqui. Está nas Confissões de Agostinho. Peço a paciência de vocês para acompanharem comigo o que ele vai escrever. Veja o que ele está falando na conversão dele. Você vai encontrar ele falando da infância, adolescência. Você que já leu o livro dele, você vai ver que vai ter várias etapas desse livro. E aqui eu vou falar dessa parte do livro. Vou deixar um pouquinho maior para você perceber o que ele diz. Ele diz, prorromperam em rios de lágrimas os meus olhos, e sacrifício era-vos agradável. Dirigi-vos muitas perguntas, não por estas mesmas palavras, mas por outras mesmo teor. E vós, Senhor, até quando? Até quando continuareis irritado? Não vos lembrei das minhas antigas iniquidades. Senti ainda que elas me prendiam. Soltavam gritos lamentosos. Por quanto tempo andarei a clamar amanhã, amanhã? Por que não há de ser agora? Por que o termo das minhas torpezas não há de vir já, nesta hora? Assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do coração. Eis que de súbito ouço uma voz vinda da casa próxima. Não sei se era de menino, se de menina. Cantava e repetia frequentes vezes, toma e lê. Imediatamente, mudando de semblante,
Comecei a máxima atenção a considerar se as crianças tinham ou não o costume de trautear essa canção em alguns jogos. Vendo que, em parte, nenhuma a tinha ouvido, reprimi o ímpeto de lágrimas e levantei-me, persuadindo-me que Deus só me mandava uma coisa: abrir o códice e ler o primeiro capítulo que encontrasse. Tinha ouvido que Antão, assistindo por acaso uma leitura do Evangelho, fora por ela advertido, como se essa passagem que se lia lhe fosse dirigida pessoalmente. Vai, vende tudo que possuis. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Como este oráculo se converteu a voz. Abalado, voltei aonde Alípio estava, sentado, pois eu tinha aí colocado o livro das epístolas do apóstolo. Quando de lá me levantei, agarrei-o, abriu e li em silêncio o primeiro capítulo em que pus os olhos. Não caminheis em glutonarias e embriagueis, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis a satisfação da carne com os seus apetites. Não quis ler mais, nem era necessário. Apenas acabei de ler estas frases, penetrou-me no coração uma espécie de luz serena e todas as trevas da dúvida fugiram. Então, marcando a passagem com um dedo ou com outro sinal qualquer, fechei o livro. Já com o rosto tranquilo, mostrei-o a Alípio. Por sua vez, ele também me descobriu tudo o que em si se passara e que eu ignorava. Pediu-me que lhe mostrasse a passagem lida por mim. Indiquei-lhe e ele prosseguiu ultrapassando o que eu tinha lido. Meus irmãos, esse é o testemunho de Agostinho de Hipona. Agostinho, então, ele ouve uma voz, ele não sabe se foi as crianças, ele foi ver, parece que as crianças não falaram com ele, mas ele entendeu que aquela voz era do Senhor, ele entendeu dessa forma, ele busca, então, as escrituras sagradas, porque ele vê esse homem chamado Antão, é chamado um dos padres do deserto do Egito, é um homem que ele lê essa passagem e se comove no coração, então faz um voto então, de pobreza, e começa a andar no deserto e pregar no deserto. Ele é considerado um santo para a igreja romana, um homem mostrando que ele tinha uma vida muito dedicada a Deus. Ele então viu que Antão tinha feito isso, abriu um texto, o texto falou o coração dele, então ele voltou, ele abriu o texto sagrado e abriu em Romanos. É evidente, meus irmãos, que a gente não vai fazer isso de abrir o texto e botar o dedinho, né? Essas questões que as pessoas fazem. A questão aqui é que ele já estava lendo o texto de Romanos, o livro de Romanos, ele disse que estava lá com o livro lendo, e o Senhor, então, mostra o livro dele, descortina o livro para Agostinho, e Agostinho, então, se converte. Ele sente o aquecer do coração dele, ele sente a luz invadir as trevas da sua vida, ele sente a sua alma aquecida pelo amor de Deus, o amor do Pai, em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Esse é o desejo do meu coração para todos aqueles que ainda andam em trevas, que ainda andam em seus pecados, ainda anda na noite das trevas, na noite dos seus pecados, ainda dorme o sono do seu pecado, ainda continua em orgias e promiscuidade, em tudo que agrada apenas a carne e o pecado. O meu desejo é que assim como Deus iluminou Agostinho, ilumine a sua vida, a sua alma, traga luz e desperte, e de uma maneira que você consiga agora ser aquecido pelo poder do Espírito Santo. Mas veja que esse texto que foi usado poderosamente para Agostinho, ele aqui nesse momento, a aplicação direta de Paulo é para os crentes. Ele está falando para que você que já se converteu em Cristo Jesus, você deve andar de maneira digna, de dia,
Deixar as coisas das trevas que você um dia viveu, vivenciou, aquilo que você tem saudade, para viver para a glória de Deus. Esse é um desejo maravilhoso de Deus para a sua vida, você que já é crente em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz o que a gente não deveria fazer. E agora, de maneira maravilhosa, no versículo 14, ele diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada exponhais para a carne tocante às suas concupiscências. Revesti-vos de Cristo. Queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo pegou, sem pecado nenhum, sem nenhum pecado, ele vestiu a nossa roupa suja de pecado. Ele tomou o manto do pecado, totalmente puro, sem nenhum pecado. Ele levou sobre ele a punição pelos nossos pecados. Ele sofreu na carne a ira do Pai. Ele sofreu o abandono do Pai. Aquilo que nem eu nem você vamos sofrer nunca, porque ele diz que não nos abandona e que ele está conosco até a consumação dos séculos. Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele fez isso. Morreu a minha morte e a sua morte, para vivermos o quê? A sua vida. Então, depois que nós vivemos a vida em Cristo Jesus, depois que estamos ressurretos em Cristo, nós morremos com ele, agora ressuscitamos com ele. O que o Senhor quer de nós? Que a gente se revista da justiça de Cristo. A roupa que nós vamos vestir agora, essa figura de linguagem que o apóstolo Paulo utiliza, é para dizer que você precisa de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos nos parecer mais com Cristo. Precisamos nos parecer mais com Jesus em nossas vidas. O quanto é que você parece com Jesus, querido, amado irmão? Você que já está em Cristo. Será que você ainda fica de vez em quando dormindo mais, no sentido de andar na noite, voltando para os seus pecados, caindo em pecados que você já deixou de lado? Será que você continua ainda com a mente ainda com as perversões, assim como Agostinho viveu ali atormentado? É claro que Agostinho está falando do período antes da sua conversão, está falando desse processo que ele sofreu. Mas será, como é que você está, irmão? Se revista da roupa de Cristo. Se revista da santidade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ande em pleno dia. Ande com fé em Cristo. Em nada você deve dispor a carne. A palavra dispor a carne é a ideia de você não deve nenhum favor a ela. Não oferte nada para ela. A carne, meus irmãos, não tem nada para nos dar. Pelo contrário, você tem que se dispor a Cristo. Você não tem nada a ver com as concupiscências, com os desejos proibidos do pecado. Santifique a sua vida, repreenda o pecado na sua vida, né? Ou melhor, né? Mude. Se encha do Espírito Santo, se revista de Cristo, queira ser mais parecido com o seu Senhor. É curioso quando a gente olha para a história de Pedro, não é verdade? É muito interessante. Pedro é um homem muito interessante. Eu acho interessantíssima a história de Pedro. Eu gosto da história dele. Uma das coisas que eu gosto de Pedro é que Pedro é como eu, como você. Muitas vezes falha, muitas vezes sem querer, ou às vezes querendo, né, por medo, qualquer outra coisa, pode ter negado a Cristo alguma vez. Eu posso ter feito isso, ou eu peco, você também peca. Nós pecamos, não é? Mas Pedro negou a Cristo 3 vezes. Não é isso? Antes que o galo cante, Pedro, você vai negar. Pedro ouviu o galo cantar. Tem até um escrito sobre isso, antes que o galo cante. E ele ouviu o galo cantar. Quando ele cantou, ele lembrou as 3 vezes que negou. Mas sabe o que acontece, que interessante com Pedro? É que quando a mulher, as pessoas que encontram com ele dizem, você é um deles, você andava com ele. Ele, não. Depois o outro, você se veste com ele, você fala com ele, você se parece um pouco com ele. Mesmo Pedro, em sua negação, não teve como negar que ele andou com Cristo. Ele andou com Cristo, eles viram, você estava com ele, sim, eles viram. Ah, queridos e amados irmãos, eu não quero ser Pedro que nega, mas eu quero ser o Pedro que é reconhecido por ter andado com Cristo, vivido com Cristo, andado para a sua glória, andando de acordo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha viver esse testemunho de
santidade de vida em Cristo Jesus. Meus irmãos queridos, se retire toda a roupa de pecado e viva para a glória de Deus. E para você que está ouvindo aqui, que não conhece a Cristo Jesus, quem sabe nesse dia é o dia que você vai dizer como Agostinho. Você vai dizer, eu vivi em orgias, em pecados, às vezes nem tanta coisa como Agostinho viveu. Pecados. Diz historiadores, né, na verdade, na própria ideia, ele, o próprio Agostinho falando, quando chegou uma mulher, chegou para ele e disse assim, Agostinho, essa mulher parece que vivia numa vida não tão regrada assim, ele não respondeu, depois perguntaram para ele por que não respondeu, depois ele vai falar, claro que ele vai falar com ela, mas a ideia dele dizer assim, não, esse Agostinho que você está chamando é outro, esse que está aqui agora já mudou. Você chamava o antigo Agostinho, agora é um novo Agostinho, e quem sabe você hoje pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem sabe você pode renascer de novo e dizer assim com Agostinho, eu aqueci, a minha alma ficou aquecida, a luz que estava ali foi maior do que todas as trevas da minha vida e de todos os lugares escuros e todos os lugares noturnos que eu andei, por todo tipo de pecado que eu já cometi, porque a luz de Deus é maior do que qualquer trevas. Não sei quais são as trevas que impedem sua vida e que te fazem dormir, mas eu sei quem é que pode despertá-lo do sono nessa noite. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele ilumine seus olhos através do seu Espírito e que você, juntamente com esses irmãos em Cristo Jesus, agora, novas criaturas, comecem a retirar a roupa velha e se revestir do novo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse homem que se refaz, que muda para a glória e para a vida eterna. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos por essa noite. Suplicamos a Tua graça em nossas vidas. Aquelas pessoas que neste momento, Senhor, ouviram essa mensagem, se são cristãos já, santifique suas vidas e se revistam do novo que é Cristo. E aqueles que ainda não te conhecem, que sejam iluminados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, regenerados, e que o Senhor dê novos nomes a eles, e que eles também sejam chamados filhos de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a que nós oramos. Amém.